Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais uma aula. Nesta falaremos sobre as técnicas de monitoramento preditivas. Nesse vídeo eu preparei para vocês todas essas técnicas, então vamos lá. Teremos termografia, análise de vibrações, análise de lubrificantes, propriedades físico-químicas, cromatografia gasosa, espectrometria, ferrografia e radiografia, energia acústica, também chamada de ultrassom, energia eletromagnética, no caso partículas magnéticas e correntes parasitas, fenômenos de viscosidade, comumente denominado LP ou líquidos penetrantes, radiações ionizantes, raio-x ou gammagrafia, tribologia e também falaremos sobre monitoria de processos ou monitoramento de processos e inspeção visual. Eu já adiantei nas aulas anteriores que eu preciso falar disso. Você pode até questionar, falando, mas isso, monitoria e inspeção não é técnica preditiva. Não é, em essência, mas ela é intrínseca a qualquer uma dessas técnicas. Você vai fazer, está fazendo ferrografia, você vai fazer inspeção visual, você vai monitorar o processo, porque você precisa acompanhar o equipamento. Então, tanto que eu deixei por último. Então, não tem como falar dessas técnicas se não falar disso, tá bom? Então, não significa que elas são técnicas preditivas, mas significa que elas são inerentes a qualquer uma dessas técnicas. Então vamos lá. Termografia. A definição é uma técnica que utiliza câmeras infravermelhas para medir e visualizar a temperatura superficial de componentes e equipamentos. E aí, quando eu digo isso daqui, para medir, então eu vou ter um valor nominal dessa temperatura. Por exemplo, 10 graus, 50, 100, eu vou ter esse valor. E quando eu digo visualizar, significa que eu vou visualizar o espectro. Bom? Então, medir, eu vou ter um dado nominal e a visualização vai me trazer um espectro de calor desse corpo. Aplicação: identificação de pontos quentes em motores, sistemas elétricos e mecânicos que podem indicar sobreaquecimento, desgastes ou falhas iminentes. Também a gente consegue identificar vazamento com esse tipo de câmera, né? Vazamento de água, vazamento de ar comprimido nas fábricas, utilizando uma câmera termográfica. Então, aqui nesse exemplo, estamos aplicando uma câmera termográfica para fazer a inspeção em um painel elétrico. Então, aqui a gente consegue verificar se, por exemplo, o barramento está sobreaquecendo, se tem um componente que está aquecendo de modo anormal. A gente faz isso com a câmera termográfica. Análise de vibrações. Ela é uma técnica que mede e analisa as vibrações de máquinas e equipamentos para detectar desalinhamentos, desbalanceamentos e falhas em rolamentos, por exemplo. Não só isso, mas tudo isso, tá bom? A gente pode verificar várias outras coisas também com análise de vibrações, tá bom? Você consegue identificar até se você tem problemas no lubrificante, se é um problema elétrico, tá bom? Então é uma técnica muito completa e a gente vai trabalhar bastante com ela nesse módulo introdutório de análise de vibrações, que já começa a partir da próxima aula. Aplicação: monitoramento contínuo de motores e compressores para prevenir falhas catastróficas, aumentando a confiabilidade do sistema. Você vai perceber que nesse curso você vai ouvir várias vezes falhas catastróficas. Às vezes uma aleatória, é que nem quando eu falo de erro sistemático, erro do operador, erro do equipamento. Nesse caso aqui a gente vai trazer as questões das falhas catastróficas, tá bom? Porque elas são as que vão gerar os grandes problemas pra gente, então é elas primordialmente que queremos evitar, mas óbvio, todas as demais. Então aqui a gente tem um aparelho de vibração, nós temos os transdutores, então eu tenho dois transdutores. Então aqui nós temos dois transdutores, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então um transdutor e aqui um outro transdutor. Bom, são os acelerômetros, a gente chama de acelerômetro também, tá bom? Então, acelerômetro 1, acelerômetro 2. Perceba que aqui desse lado eu tenho o meu motor. Bom, então aqui, ó, aqui está o motor de indução trifásico. Então ele está no LOA, que é o lado acoplado, no LA, né, desculpa, LA, que é o lado acoplado. E aqui desse lado, do lado direito, eu tenho um outro transdutor
e uma bomba, bom? Então no lado também no lado acoplado dela, tá bom? E aqui ao centro eu tenho um tacômetro. Bom, deixa eu colocar aqui, fica melhor. Agora sim. Tá vendo? Tem um tacômetro que vai me verificar qual que é a velocidade desse equipamento. Por quê? A vibração, o espectro de vibrações, eu preciso coletar e fazer o comparativo com a rotação. Porque senão eu vou ter uma amostragem falha. Vamos para o próximo item. Aqui a gente tem análise de lubrificantes. Então, ela é um estudo das características dos lubrificantes utilizados, buscando detectar, né, quando eu digo lubrificantes utilizados, são lubrificantes usados, tá? Não comumente utilizados. Eu analiso, eu faço uma coleta em um local do lubrificante e aí eu faço essa análise, buscando detectar a presença de contaminantes, desgaste de componentes e degradação do óleo. A gente também costuma fazer análise de lubrificantes em óleos novos, principalmente para garantir que o fornecedor está entregando algo adequado para a gente. Se você não faz essa análise, você pode receber um óleo com contaminantes e colocar esse óleo, preencher os reservatórios de suas máquinas com esse óleo já contaminado. Bom, já com uma contaminação acima da permitida. Aplicação: diagnóstico precoce de problemas em motores, caixas de engrenagens ou sistemas hidráulicos, prevenindo falhas por desgaste ou contaminação. Então percebe aqui que eu estou utilizando a palavra diagnóstico. Bom, por quê? Porque a foto daquele momento, lembra que eu na aula de diagnóstico e prognóstico, eu faço o recorte do momento, o diagnóstico é a foto do momento e por isso que eu chamo esse caso aqui de diagnóstico. Então aqui coletado uma amostra de óleo e essa amostra de óleo ela vai ser analisada para verificar se você tem contaminantes nesse óleo e havendo a presença desses contaminantes, se eles realmente estão influenciando no desempenho, na redução do desempenho das máquinas e equipamentos. Propriedades físico-químicas é a avaliação das propriedades físicas e químicas de materiais e substâncias em uso industrial, como dureza, viscosidade, condutividade. Aplicação: controle da qualidade, monitoramento de integridade de materiais em processos industriais, evitando falhas por corrosão ou contaminação. Então, muito comum a gente fazer ensaio de viscosidade, fazer ensaio de condutividade, ensaio de dureza em equipamentos positivos, justamente para que ele atenda o nosso processo, o rigoroso processo. Então, aqui no caso, a gente está fazendo uma análise do lado esquerdo, a gente está verificando a condutividade, e do lado direito, a gente está fazendo análise de dureza, um teste de dureza. Cromatografia gasosa é uma técnica que separa e analisa compostos químicos em uma amostra gasosa, utilizada para identificar e e quantificar contaminantes. Então a gente consegue literalmente contar a quantidade de contaminantes presente nessa amostra gasosa. A gente aplica isso para monitoramento da qualidade de fluidos e gases em processos industriais, garantindo a pureza dos produtos e a segurança operacional. Então não tem uma outra possibilidade de a gente monitorar com qualidade os gases. Por isso que a gente utiliza a cromatografia gasosa. Então aqui tem um exemplo dessa aplicação. Então aqui ele tem o controle, né, o controle da pressão. Então você percebe que tem os dois manômetros. Bom, é aqui o cilindro e aqui a câmera de cromatografia. Espectrometria é uma técnica analítica que mede a interação entre a luz e a matéria para identificar a composição química de materiais. Aplica-se essa técnica na identificação de elementos e compostos presentes em lubrificantes, combustíveis e outros materiais, prevenindo falhas por contaminação e degradação. Então aqui a gente tem o equipamento de espectrometria. Então só retomando que ele tem, quando eu digo a espectrometria, então eu preciso ter o que? A interação da luz com essa matéria para identificar justamente a composição desses materiais. Ferrografia, uma técnica que a gente utiliza muito. Bom,
Ela é uma técnica de análise de partículas de desgaste em lubrificantes utilizadas para identificar o tipo e a origem desses desgastes. Ferrografia, análise de lubrificantes, tribologia, essas técnicas elas estão tudo no arcabouço. Se tivesse colocado justo no guarda-chuva da própria tribologia. Aplicação na detecção de falhas incipientes, enrolamentos e engrenagens, permitindo intervenções preventivas antes de falhas. Então, o interessante dessa técnica, vou mostrar aqui o ferrógrafo. Esse é o equipamento, tá bom? Denominado ferrógrafo. Então, o lubrificante ele vai passando por estágios, onde cada estágio ele tem a capacidade de reter determinados tipos de partícula. É como se fosse um exame de sangue na máquina. Então, o sangue humano, entre aspas, em comparação com a máquina, seria o óleo do óleo lubrificante da máquina. Então você retira aquela amostra de óleo lubrificante e você consegue analisar as partículas presentes nesse óleo. A partir da análise das partículas presentes nesse óleo, você consegue determinar quem é que está sendo desgastado dentro do equipamento, justamente porque as partículas desgastadas de um material foram transferidas para o óleo. Então é bem interessante essa técnica e muito aplicável para análise em desgastes de máquinas e equipamentos, principalmente em partes de difícil acesso. Agora, a radiografia é uma técnica de inspeção que utiliza raio-x para visualizar o interior de componentes e identificar defeitos ou falhas estruturais. A aplicação dela se dá na inspeção de soldas, tubos e componentes estruturais em plantas industriais, garantindo a integridade e a segurança das operações. Vocês vão perceber que eu chovo, né, como se diz o ditado, eu chovo no molhado nessas questões, falhas catastróficas, garantia de integridade, garantia de segurança, que isso é imprescindível. Então, por exemplo, aqui a gente tem a inspeção desses tubos, justamente por raio-x, porque eu preciso de uma garantia. Tem que ter garantia total, né? Claro que não é 100%, mas quando a gente diz garantia total, dentro do limite de erro, eu tenho que estar super adequado a isso. Porque muitos desses tubos serão tubos que depois eles ficarão embaixo da terra. Eu não vou ter mais acesso. Como é que eu vou garantir que uma solda ela não rompeu, ela não vai romper, ela não criou uma porosidade, não vai naquele ponto de porosidade, vai ter acúmulo de água, essa água vai oxidar a tubulação. Resumindo, o raio-x visa garantir, entre aspas, que não haja qualquer tipo de defeito, especialmente na soldagem. Energia acústica, que é ultrassom. Outra técnica extremamente utilizada na indústria e também muito, por exemplo, pelo metrô de São Paulo e vários outros, né, CPTM. As companhias de transporte ferroviário utilizam essa técnica, por exemplo, para verificar se tem falhas nos sistemas de trilhos, né, verificar se os trilhos não possuem trincas. É o uso de ondas ultrassônicas. Então, quando a gente diz ultrassom, ultra, né, para detectar falhas internas e vazamentos em materiais e componentes. A gente aplica isso na inspeção de soldas, detecção de vazamentos em sistemas de tubulação e identificação de fissuras internas em metais. Ela também consegue identificar isso. Aqui eu tenho um aparelho do lado esquerdo, né, laranja com a tela verde, tem um aparelho de ultrassonografia. E esse aparelho vai mostrar para mim zona morta, ou a velocidade sônica, a profundidade, o ponto onde está a determinada falha. E do lado direito eu tenho o meu transdutor. Bom, então aqui no caso eu tenho um transdutor normal, mas existem transdutores que são inclinados, tem transdutor monocristal, transdutor duplo cristal, uma série de outros transdutores a depender da sua aplicação. Agora a gente tem aqui energia eletromagnética ou partículas magnéticas e correntes parasitas. A definição é que ela é uma técnica que utiliza campos magnéticos ou correntes induzidas para detectar descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. A aplicação ela se dá na inspeção de peças metálicas, como eixos e engrenagens,
para identificar trincas e descontinuidades. A gente utiliza bastante também as partículas magnéticas. Tem um equipamento que a gente utiliza aqui que se chama Yoke. Uma marca Yoke, mas o equipamento a gente acaba, né, chamando de Yoke também, que é um equipamento para partículas magnéticas. E ele, justamente, você tem as partículas, literalmente partículas, imagine pó de ferro, uma espécie de pó de ferro. Você tem as partículas magnéticas, você vai colocar sobre a superfície, vai utilizar esse equipamento e onde tem a trinca, vai formar um cordão com essas partículas e aí você consegue identificar. Então aqui tem a aplicação da técnica. Agora vamos para fenômenos de viscosidade, também denominado líquidos penetrantes ou LP. O anterior, que é partículas magnéticas, a gente chama carinhosamente de PM, e líquidos penetrantes nós chamamos de LP. O uso de líquidos penetrantes para revelar as descontinuidades superficiais em materiais não porosos. Cabe ressaltar que para ele penetrar no material, esse líquido precisa ter uma viscosidade baixíssima, baixíssima. Bem, é muito semelhante àquilo que nós utilizamos em máquinas e equipamentos que costumou se chamar de WD, que é o tal do desengripante, que é um óleo desengripante com uma viscosidade muito, muito baixa. Bem, e por isso ele consegue penetrar nas superfícies. Esses líquidos penetrantes também possuem viscosidade baixíssima, penetram na superfície e depois, utilizando um revelador, nós conseguimos detectar onde tem esses pontos, tá bom? A aplicação na inspeção de soldas e superfícies metálicas para detectar trincas, porosidades e outras descontinuidades. Então aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação, tá vendo, no eixo. Então ele colocou aqui, ó, entre dois isolamentos, colocou um eixo, dois isolamentos que já não são mais, não estão mais em uso. E aí ele aplica essa tinta. Bem, aí está aplicando o líquido penetrante em spray. Em seguida, depois ele vai aplicar um revelador e aí ele vai conseguir verificar aonde que formou, onde que tem trinca, se tiver uma trinca, claro. Agora a gente vai para radiações ionizantes, também conhecida como raio-x ou gama-grafia. O uso de radiações ionizantes, como raio-x e raios gama, para a inspeção de materiais e componentes. Como que isso se aplica? Se aplica na detecção de defeitos internos de soldas, tubulações e peças fundidas, garantindo a segurança e integridade estrutural. Então aqui a gente tem essa aplicação. Toma bastante cuidado, tá bom? É porque se nós estamos falando de gama-grafia e estamos falando de raio-x, significa que você tem interação com um elemento que é radioativo, ou seja, que oferece risco. É um trabalho insalubre. Bom, além de ter periculosidade, comumente você tem insalubridade. Bom, a depender da aplicação, tá bom? E das horas de exposição. Tribologia. Então lembra que eu falei da família lá, tribologia, ferrografia, análise de óleos lubrificantes, contagem de contaminantes, entre outras. A tribologia é o estudo do atrito. Tribo vem, né, a etimologia de tribo é atrito e logia é estudo. Então, tribologia é o estudo dos atritos e da relação dessas superfícies entre si. Então, é o estudo do atrito, desgaste e lubrificação dos materiais em contato. A aplicação é a análise e otimização de sistemas de lubrificação para reduzir o desgaste e prolongar a vida útil de componentes mecânicos. Então, pessoal, a tribologia não necessariamente é uma técnica, tudo bem? Ela não é uma técnica exatamente de manutenção preditiva. Ela é um guarda-chuva que contém várias técnicas. Por isso que a tribologia é o estudo do atrito, do desgaste e lubrificação. Então, a partir das outras técnicas de análise de óleos lubrificantes, eu consigo fazer esse estudo, analisar o desgaste e determinar quais os materiais mais adequados para a lubrificação. Esse é o objetivo da tribologia, tá bom? Então, aqui a gente percebe que o cientista ele fazendo análise de óleos, tá bom? Justamente no estudo de tribologia, onde ele vai determinar diversos parâmetros desses óleos lubrificantes e a partir disso emitir um relatório, um diagnóstico e por conseguinte até um prognóstico desses óleos lubrificantes.
Vamos aos dois últimos elementos da nossa aula. Monitoria de processos, definição. Monitoramento de processo, monitoramento contínuo de parâmetros operacionais de processos industriais para garantir, entre aspas, dessa vez eu esqueci o aspas, a conformidade com as especificações. Mas tudo bem, pode deixar sem aspas, porque eu já expliquei o conceito de garantir, né? Garantir é dentro daquela margem de erro do desvio padrão aceitável, né? Estatisticamente calculado, onde você pode sim errar de alguma maneira. Aplicação no controle de qualidade em linhas de produção, detecção precoce de desvios e otimização da eficiência operacional. Principalmente quem trabalha com indústria química monitora com muita propriedade processos. E, obviamente, engenheiro de produção, gestor da produção industrial. Bom, então ele coleta todos esses dados, como o mantenedor, o analista de vibração, o lubrificador, todos esses dados que vêm da manutenção, vêm da engenharia de confiabilidade. A monitoria de processos ela vai utilizar justamente para verificar se aquilo está em conformidade com as especificações. Então aqui é só para a gente ter uma noção de uma planta de processo, tá bom? Então a gente tem aqui um diagrama né, de processo contínuo, tá bom? Continuous Process Flow Diagram, e a gente consegue analisar. Então ela sai de um reservatório, bom, aí tem inserção, por exemplo, de água, vai para um misturador, aí ele vai filtrando, bem, e uma parte o que é lodo vai para um outro ponto, decanta, vai para um ponto, e aí isso é um processo, bem, então você precisa monitorar esse processo. Em cima a gente tem os tanques com os misturadores, agitadores, chicanas dividindo os tanques, então isso é processo e a gente precisa monitorar. E por fim a inspeção visual. Como eu disse para vocês, não adianta. Como é que você vai fazer todas aquelas técnicas sem fazer inspeção visual? Ela é inerente ao processo. Ela não é uma técnica de manutenção preditiva. Ela é uma técnica intrínseca às outras técnicas, ou seja, não consegue separar. Você não vai conseguir separar. Se você está fazendo termografia, você vai fazer análise visual. A não ser que você não tenha, a não ser que não tenha qualquer interação do ser humano com o sistema. Aí você descarta essa inspeção visual. Qual que é a definição? É o exame direto e detalhado de componentes e sistemas para detectar sinais visíveis de desgaste, corrosão ou outros defeitos. Por exemplo, superaquecimento, assim, né? Olha para o motor, olha para o equipamento está mudando de cor, né? Como você falou, opa, ali tem um erro. Aplicação. Inspeção regular de equipamentos como tanques, tubos e válvulas para garantir a segurança e prevenir falhas operacionais. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma inspeção visual. Ele está analisando um produto, tá bom? E verificando se tem alguma falha nele, justamente utilizando a inspeção visual. Pessoal, essa foi a nossa aula de técnica de monitoramento. Então, nós vimos diversas técnicas: termografia, análise de vibração, análise de lubrificantes, propriedades físico-químicas, cromatografia gasosa, espectrometria, ferrografia, radiografia, energia acústica, energia eletromagnética, fenômenos de viscosidade, raios, radiações ionizantes, tribologia, monitoria de processos e inspeção visual. Lembrando que essas três de baixo aqui, por favor, não esqueçam, não são técnicas de análise preditiva, tá bom? Essas três aqui, não são. Elas são técnicas de suporte. A tribologia é um guarda-chuva para as técnicas de lubrificação, enquanto a monitoria é ela que vai coletar os dados de todos esses processos e emitir relatórios, e a inspeção visual é aquela técnica que ela é intrínseca às demais. Então, na próxima aula, a gente vai entrar no conceito de análise de vibrações. Lembrando que esse daqui é um curso de análise de vibrações para a manutenção. Então, aqui e é uma introdução, não é um curso básico. Então, nós não vamos ver aqueles sistemas de amortecimento, massa, mola, amortecedor, com aquelas equações, tá bom? Isso é para um próximo momento, num curso mais avançado. Essa é a parte básica, essa é a parte para quem efetivamente vai fazer, vai coletar dados e vai tomar a decisão, tá bom? Para a parte de projetos, a gente vai fazer o módulo 2, e aí é específico para você analisar, para você fazer as equações, entender como são as funções, como que se dá o amortecimento, entender o sistema massa, mola, amortecedor, entre outras, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Valeu, fui!